relação ao início do resultado da toxina botulínica, ela começa então a fazer um efeito, né, com 2 dias a 2 semanas, em média 10 dias. A gente pede então para fazer um retorno com 15 dias, para a gente não, né, ter a certeza que já teve todo o efeito. Duração 6 semanas a 6 meses. Vai depender da dose que você usou, da intensidade de resposta do paciente, as orientações, se o paciente seguiu as orientações pós o tratamento, né? Fatores individuais, né? A capacidade de brotamento e recuperação das proteínas de ligação. Então, cada paciente ele responde de uma maneira. Então, agora a gente vai falar sobre a legislação. Então, hoje, praticamente todos os profissionais fazem no seu consultório. Então, você não pode ficar de fora, você tem que também fazer, porque realmente tem N finalidades terapêuticas. E é fundamental, antes da NeoFace, a gente fazer a aplicação da toxina botulínica. Foi uma grande conquista aí, das classes de saúde. A briga começou de verdade quando os dentistas começaram a aplicar a toxina botulínica, quando o Conselho Federal de Odontologia publica uma resolução, que é a 112, lá em 2011, quando eu comecei a fazer a toxina botulínica. Eu lembro que eu fiz a toxina botulínica, o curso em Brasília, logo 2, 3 meses depois, o Conselho Federal foi e barrou, tá? A gente poder fazer, e depois logo eles publicaram que só podia fazer com finalidade terapêutica e não com fins estéticos. Então, essa resolução, ela proibiu fazer uso com o ácido hialurônico, e também a toxina botulínica, permitindo apenas para a finalidade terapêutica. E aí a Anvisa lança uma portaria lá em 98 que é vedado aos outros profissionais da saúde, como o cirurgião dentista e o médico veterinário, a fazer o uso da toxina botulínica, fazer o uso de substâncias antirretrovirais. Então isso dá muita força na proibição pelos conselhos. Tá? A primeira toxina que veio na bula com o uso permitindo, indicativo para o cirurgião dentista, foi o Dysport. Então o Dysport comprou a briga e em 2014 então, o Conselho Federal permite o uso do ácido hialurônico. Ele sempre conversava com o cirurgião dentista pedindo para que os cirurgiões dentistas publicassem vários artigos, porque até então só os médicos tinham artigos publicados, para que desse amparo, né, jurídico, para que eles brigassem e então liberassem para os cirurgiões dentistas. Então em 2014 libera o ácido hialurônico, libera a toxina botulínica para fins terapêuticos, e lá em 2019, a resolução 198, então o Conselho Federal de Odontologia ele reconhece, né, a harmonização orofacial como especialidade da odontologia. Então ele ganha a justiça contra o Conselho Federal de Medicina e finaliza essa briga. Abriu a porteira, passa a boiada. O cirurgião dentista começou então a fazer o uso, e aí veio atrás todos os outros conselhos de biomedicina, de farmácia, de enfermagem, e em dezembro de 2021 o Conselho Federal de Biologia também normatizou que os profissionais biólogos estetas que fizerem o curso também vão ser capacitados e regulamentados a fazer o uso dessa terapia com toxina botulínica. Então, para fazer um breve histórico, onde que entra a toxina botulínica na harmonização orofacial? Nós temos a camada derme superficial, média, profunda e o músculo. Então nós utilizamos no músculo, e com a dermotox nós utilizamos também na camada superficial da derme. Tá? Então a toxina botulínica ela é a grande responsável por surgimento da harmonização. Né? Tudo se deve a ela. E por quê? Por que a toxina botulínica ela tem tanta força assim, né? Por que ela foi capaz de criar essa harmonização? A toxina botulínica ela tem ação rápida, né? A gente vê que não existe nenhum produto no mercado que faz o que a toxina botulínica faz. Então ela tem ação rápida, ela é altamente eficaz, né? Você realmente nota o encantamento do paciente. Ela é versátil, você pode usar em várias terapias para tratar diversas patologias.
Em relação às intercorrências, o máximo que pode dar, tirando a alergia, que o paciente for alérgico, que dá um edema de glote, é a questão da ptose de pálpebra. Eu vou te ensinar, né, você respeitando a margem de segurança, dificilmente você vai ter uma ptose de pálpebra. Tem 10 anos que eu faço toxina botulínica, eu nunca tive uma intercorrência. A gente já tratou as intercorrências dos alunos na faculdade, mas eu pessoalmente nunca tive, graças a Deus. Então, começou lá atrás com a toxina botulínica, segunda geração dos procedimentos vieram os preenchedores, a terceira geração com os bioestimuladores de colágeno e agora estamos na quarta geração com as terapias celulares, com células troncos. Seja células troncos de animais, de coelho, seja de vegetais, que é a técnica do Bebê Glow, seja de humanos, com a técnica do plasma rico em plaqueta, que tem indutores de célula-tronco. Antigamente tinha um passo a passo, fazia toxina, fazia preenchimento, fazia bioestimulação. Hoje não tem mais isso. O paciente pode chegar, você pode fazer qualquer tipo de procedimento. Mas é claro que nós ensinamos aqui no curso que se você criar um plano de tratamento, fidelizar o seu cliente por 12 meses, é muito melhor você tratar aquele paciente que está preparado, ele sabe o que vai fazer no próximo mês, ele se prepara psicologicamente e você tem os resultados muito melhores. Então a toxina, ela trabalha na autoestima, ela faz o paciente vencer o medo de envelhecer, né? E ela resgata saúde e beleza, tá? Trazendo qualidade de vida e encantando o seu paciente. Então, vamos falar sobre as indicações estéticas, como que a gente trata rugas, vincos e depressões. Então, vou mostrar para vocês como que é a técnica Dermotox. Então, a técnica Dermotox, além de aplicar na camada do músculo, nós também aplicamos na derme superficial. Então, a gente usa a toxina botulínica com soro fisiológico hiperdiluído, que é diluição molhada 1:2. 100 unidades de toxina para 2 ml, 200 unidades de toxina para 4 ml de soro fisiológico. Tá? Por quê? Porque quando o paciente ele já tem a ruga, porque a toxina botulínica ela é usada para tratar rugas dinâmicas, em movimentos. Quando o paciente sorri, aparece a ruga. Então ele vai restringir o movimento muscular, a contração do músculo. Tá? Quando ele está parado, tem a ruga estática, aí a toxina não trata. Quem trata é o preenchedor. Tá? Agora, se você fizer a Dermotox, ou seja, a gente descola toda aquela ruga que está já você em parado, a ruga estática, a ruga já está ali presente, sem movimento. Qual que é a grande sacada? É você entrar com a agulha, tá? 45 graus na derme, e você vai ao longo da ruga e retroinjeta, porque você tem mais solução para injetar. Então essa é a grande sacada. Você vai ter um efeito da ruga dinâmica e também da ruga estática. Então você tem um efeito paralisante e também um efeito preenchedor. Por quê? Porque você vai perceber que nas fotos, antes e depois, o paciente parado não tinha resultado quando você fazia a toxina. E agora, quando você faz a técnica Dermotox, você vê resultado também, a pessoa em repouso, antes e depois. Certo? Então, esse é um caso clínico, paciente antes, paciente com Botox e o paciente com Dermotox. Você vê que a pele fica muito mais viçosa, você vê que não tem rugas quando ela está parada. Então é outra pegada. Você escolhe a toxina que você vai querer usar. Hoje no consultório eu faço um rodízio das toxinas, eu não fico limitado. Eu gosto muito do Botulíft, eu gosto muito do Botox, eu gosto muito do Xaomin e eu gosto muito do Dysport também. Basicamente são essas toxinas que a gente utiliza. Eu dou preferência sempre para comprar frascos de 200 unidades, porque eu consigo aumentar minha lucratividade. Então o primeiro passo, você tem que fazer as fotos iniciais. Então as principais fotos são cara de mal, cara de assustado, sorrindo. Essas são as 3 principais fotos. Você depois pode tirar a foto de lado, normal e sorrindo.
Se você aplicar nas rugas de bunny lines, que chama as rugas de coelhinho, ou de cheirinho ruim, quando a pessoa faz assim, e aí enruga o nariz, quando que a gente aplica nessa região? Quando a pessoa tem quebra, tem essa região muito forte, já tem um vinco na região de prósteros e corrugadores, a região de glabela. Então a gente aplica nessa região nasal para potencializar esse resultado, tá certo? Então aí a gente faz a foto de cheirinho ruim, pede para o paciente falar cheirinho ruim e a gente fotografa, tá? Então aqui mostrando algumas fotos tiradas, e é muito importante você documentar. Se você não fazer as fotos, é preferível você não fazer toxina botulínica, porque você vai comprar uma briga. Essas são as fotinhas que a gente costuma tirar. Vamos para a diluição. Você acabou de ver como que a gente faz a diluição. Tiver dúvida, você pode voltar lá e assistir novamente a aula de diluição. A gente sempre dilui com soro fisiológico. Se você for fazer diluição molhada num frasco de 200, você pega uma seringa de 5 ml para colocar 4 ml. Protocolo tradicional, diluição seca, 1:1. Termotox, diluição molhada, 2:1. Tá? Então por que eu dobrei a diluição? Justamente para ter o efeito preenchedor antes e depois. As rugas estáticas, paradas.